Bom dia. São agora 9h43. Falta pouco tempo, daqui a pouco vamos terminar, mas antes de terminar, vamos às nossas habituais sugestões de leitura. Todas as quartas-feiras está connosco João Mwanza. Hoje traz 3 obras para sugerir. João, como está? Bom dia, Afonso Paulo. Bom dia. A Casa Grande, né? Casa Grande. Bom dia também a todos João os Nene. telespectadores da Palanca TV. É prazeroso estarmos aqui, a todos os confrades ligados à arte, cultura, literatura. Então estamos aqui para fazermos mais uma vez uma envolvência, uma abordagem sobre 3 obras muito importantes e eu sei que vai deixar mais uma vez água na boca. Vamos a isso então? A primeira obra que trazemos é uma obra infantil, porque as outras são acadêmicas. O Ratinho Malaquias. Ilustrações, com ilustrações de Júlio Rezende. A obra é de Zita Rezende. Rita Rezende. O que é que podemos descobrir nesta obra? A Rita Rezende é uma escritora que eu considero muito importante para nós, porque traz uma abordagem naquilo que estamos a viver, né? Que é a nossa cultura. Hoje temos que primeiro mencionar o Dia de Libertação da África Austral, dos heróis de Cuituquanaval, e então estamos mais uma vez de parabéns. É uma data de muita reflexão, porque houve um combate muito elevado, praticamente de 1987 a 1988. Então, uma história muito a considerar, e por outro, um dos feitos grandes do governo angolano desde 2018, para o reconhecimento então de Angola mais uma vez como um dos pontos fulcrais para a libertação de África, porque através deste combate conseguiu-se libertar a África do Sul, também a Namíbia. Com isso queremos falar da Rita Rezende em poucos minutinhos. Ela traz essa história de Ratinho Malaquias. Primeiramente temos que entender que ela aborda de uma história do Senhor João, e a história também, o senhor João não estava sozinho, é um senhor casado com a senhora Marina, e depois elas estiveram a viver numa zona florestal e tiveram uma casa pequena, e por mais que a casa era pequena, mas era uma casa muito linda, e vemos nessa história, a Rita fala de que entra na mesma casa um ratinho, que é nomenclatura que nomearam por Ratinho Malaquias. Então, o Ratinho Malaquias, quando chega naquela casa, tinha um receio, né? Porque os ratinhos às vezes provocam danos exagerados em casas. Doenças, inclusive. Doenças, inclusive. Mas notamos que esse ratinho era limpo e cuidaram dele, ria bastante. E então preferiram viver mesmo com o rato como se fosse um Trouxe harmonia e paz em casa. Aquele que deveria ser o inimigo. Né? Exatamente. Ficou ratinho de casa, conviveram durante um bom tempo, mas a parte mais tocante dessa história, entrava lá um gato. Então, o gato, quando entra para esta casa, aí a história complica-se. O gato vinha com o intuito, ele andava com botinhas e botinhas estragaram, e o senhor João era sapateiro. Então tinha que arranjar os sapatos do gato. Infelizmente, logo que o gatinho viu o Ratinho Malaquias, não tinha outra hipótese. Era caçá-lo, e atacou, mas com a ajuda do senhor João não foi possível a morte do ratinho. Mas foi aí que o senhor João e a senhora Marina ficaram tão tristes e preferiram enxotar o gato. O gato foi escorraçado. Foi escorraçado e não foi mais possível o arranjo da bota do gato. Então, a sugestão fica aqui. A história foi aí, mas é como o senhor falava sempre de joias inesquecíveis, de joias importantes que estavam na floresta. Um dos dias, através desse salvamento do ratinho, o ratinho pensou em compensar, em gratificar o senhor, que falava sempre em joias da floresta.
Ou melhor, o rato conhecia a fonte. Exatamente. Então foi assim que o ratinho juntou-se com outros ratinhos, foi procurar outros ratinhos, foram à selva, ou à floresta e encontraram minas de ouro. E quando chegaram, infelizmente, não é aquilo que era a joia mais importante. Era, afinal de contas, a importância da floresta para as vidas humanas, que é a purificação do ar e não só a sombra que ele traz para nós, a natureza beleza é a mãe, que ele traz, né? e muitos elementos e requisitos que... Então foi aí que o ratinho reconheceu que, afinal de contas, que não era apenas aquelas minas que encontraram, mas a própria floresta em si também Era é uma mina. importante Então, para uma a vida. abordagem para o ambiente, para a sociedade, para todos que querem saber mais sobre a história do ratinho. Tem muitos aspectos importantes. Gostaria de lá ilustrações, gostaria que os outros amantes da literatura lessem muito sobre essa história do Ratinho Malaquias. A próxima Agora, obra como já não... ensinar Vamos a mesmo estudar? ser muito, Vou muito acelerar. breves, ok? Como ensinar a estudar. Como ensinar a estudar é uma obra científica de Ana Karina, Ana Cristina, Ana Filipa e também Teresa Diniz. Esta obra desemboca na motivação realmente que os estudantes devem ter para que os resultados sejam positivos, ou seja, fala do ensino ativo. Fala do Flávio, que em 1976 faz uma abordagem sobre metacognitiva, quando ele fala de que o aluno deve saber o que saber e deve saber como fazer. Então, faz uma conexão da visão de Aristóteles nesta obra metodológica, nesta obra acadêmica, nesta obra pedagógica, da questão de Aristóteles, quando fala que o mais importante não é o que sabemos, mas como o sabemos. Então, chama atenção não apenas ao professor, não apenas aos docentes, não apenas aos acadêmicos ou os que ensinam, mas também aos alunos naquilo que é o processo ativo. E aí também traz uma visão do método invertido. O método invertido é aquele método em que o processo de ensino está baseado naquilo que é a vontade do professor e naquilo que é a vontade do aluno. Ou seja, o professor não ensina apenas falando, mas ensina mostrando. O aluno também não espera apenas do professor, mas traz também alguma coisa para o professor. Ou seja, o aluno aprende com o professor e o professor também aprende com o aluno. Ótimo, vamos à última obra, temos 30 segundos. É da Teresa da Silva Neto. Teresa da Silva Neto é uma mulher formada em teologia, filosofia, história, formada também em educação ou pedagogia. É uma mulher líder e é professora doutora. É uma angolana que fala sobre educação, faz uma historicidade de como é que o processo começou a nível da nossa cultura, fala dos etnos linguísticos, fala das culturas, os reinos que existiram, fala também do processo de ensino e aprendizagem e traz uma abordagem histórica, sobretudo das nossas próprias línguas e palavras traduzidas em várias línguas, como por exemplo, tango, Kizua, ou seja, tango em Kikongo, Kizua, Kimbundo, Vula, Omvula. Então, traz alguns termos em outras línguas nossas nacionais, mas traduzidas, e faz também menção de como é que os mais velhos contavam tempo no dia a dia e como é que sabiam, se calhar, fazer a contagem dos seus anos. Então, é uma obra muito importante. Gostaria que todos que são amantes de literatura, cultura, todos aqueles que estão ligados ao academismo, que querem conhecer mais sobre a nossa realidade, sobre africanismo, que leiam esta obra, porque aí faz uma menção de historicidade do Reino do Congo, do Ndongo, Matamba, fala dos Umbundos, dos Bantus, fala de uma etnia que não pertence também à origem Bantu, que vive cá no nosso país. Então, uma obra que deixa todos os leitores prontos para então beberem desta fonte, e é uma fonte muito profunda. Muito bem, obrigado pela presença, João Mwanza, até quarta-feira. Até quarta-feira, então, que Deus abençoe Angola como sempre. Angola, Deus abençoe esta nossa querida Angola, precisa muito desta bênção.
História da Educação e Cultura de Angola, de Teresa da Silva. Como ensinar a estudar, de Ana Karina, Ana Cristina Silva, Ana Filipa Monteiro e Teresa Paula Diniz. E o Ratinho Malaquias de Zita Rezende foram as sugestões de hoje. Ponto final à edição do programa. A primeira página de quarta-feira. Estaremos cá de volta. Amanhã, se Deus permitir, estarei eu aqui a conduzir este programa. Primeira página. É sempre um prazer estar consigo. Ótima manhã. Eu sou Afonso Paulo Casa Grande. Estaremos sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui no seu canal. Bom dia!